Fala galera, beleza? Guimané na área. Pessoal, antes de começarmos, dá um joinha aí para nós, se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos lá para mais uma aula de Circuitos Elétricos 2. Pessoal, na aula de hoje nós vamos começar a estudar a ressonância em série, ou se você preferir, a ressonância em um circuito RLC série, que é exatamente essa configuração que vocês estão vendo aqui, um circuito extremamente simples. No entanto, nós vamos fazer um estudo muito profundo a respeito de como é que funcionam todas essas grandezas, estudando aí a ressonância e as suas consequências em um circuito RLC série. Muito bem, vamos entender aqui a configuração, é a configuração mais elementar de todas. Eu tenho uma fonte de tensão alimentando três impedâncias associadas em série. Eu tenho lá um circuito RLC, um resistor, um capacitor e um indutor, e eu já estou supondo aqui, ó, regime permanente senoidal com as suas respectivas impedâncias, puramente indutiva e puramente capacitiva, e só relembrando que para regime permanente senoidal ou para qualquer regime aí em domínio da frequência, se você olhar para a resistência, a impedância resistiva é o próprio valor da resistência. Muito bem, pessoal, agora a gente vai começar a estudar esse circuito. Vamos ver aqui, ó. Primeira coisa, eu ligo o meu circuito a uma fonte, automaticamente surge uma resposta, que é a corrente que vai passar por esse circuito aqui. Isso aqui é importante a gente ter em mente. Vejam, a entrada do meu circuito é a minha fonte, a minha alimentação. Estou alimentando o circuito com uma fonte de tensão, que é uma onda senoidal, supondo aqui que tem um módulo. Se você pegar o fasor associado, tem lá o módulo e a fase do fasor associado. Já já a gente chega lá. E a resposta é uma corrente elétrica, essa corrente também já expressada em sua forma fasorial. Beleza, pessoal? Agora, quem é a função de transferência nesse circuito? Não é saída dividido por entrada? Olha que interessante, ó. Saída dividido por entrada. Eu vou dizer aqui que o H de J ômega, eu vou escrever aqui direto já, ó, é a saída, que é a corrente, dividido pela tensão, fasor da corrente, dividido pelo fasor da tensão, saída dividido pela entrada. E quem é saída dividido pela entrada aqui, pessoal? Notem, olha que legal, ó. Eu estou pegando a fonte, em essência é isso, eu estou pegando a fonte e a corrente que está passando pela fonte. Se vocês observarem bem, se eu pegar essa razão aí, ó, corrente dividido por tensão, é a admitância do circuito. Eu vou colocar aqui, ó. Por que é a admitância? Aqui é mais intuitivo, obviamente, você pensar pela impedância, porque a impedância não é V dividido por I, não é tensão dividido por corrente? Pois é, só que aparece aqui na função de transferência, corrente dividido por tensão. E por definição, então, é a admitância. Eu posso escrever a minha admitância Y, que eu escrevi aqui em azul, como sendo também o inverso pelo inverso da impedância. Tá aqui, ó. Isso aqui a gente vai usar daqui a pouquinho. Aí você vai falar, tá bom, mas e a frequência de ressonância? Onde é que entra esse negócio, pessoal? Entra no seguinte sentido. Eu posso olhar tanto para a admitância do meu circuito quanto para a impedância do meu circuito. E você vai perguntar para mim, você deve estar com essa dúvida. Ah, Guilherme, mas e nesse circuito aí? Em qual olhar? E aí a resposta que eu vou te dar agora não vale apenas para esse circuito, vale para qualquer circuito que você venha analisar a frequência de ressonância. E a resposta é, você vai olhar para o que for mais fácil, para o que for mais fácil de calcular. Quer ver? Então veja, eu posso. Isso aí, pessoal, já estou entendendo que você assistiu a aula passada, a ressonância ela ocorre, lembra? Quando a frequência natural do circuito, ou melhor, quando a frequência da fonte que está alimentando o circuito atinge a frequência natural não amortecida do circuito, e isso vai zerar a parte imaginária da impedância ou da admitância também do seu circuito, e portanto a impedância ela vai ser puramente resistiva ou a admitância puramente condutiva. Essa que é a grande questão. E aí eu falei para vocês lá no final da aula passada que tanto faz olhar para um ou para outro, para admitância ou para impedância, e eu tenho que olhar para o mais fácil. É isso, eu vou olhar ou para admitância ou para a impedância. Agora vamos pensar aqui, pessoal, vamos olhar para a admitância desse circuito. Se eu tiver que calcular a admitância desse circuito, dá uma olhadinha, ó. Eu tenho três elementos aqui, que eu já representei as impedâncias, aqui R, J ômega L e 1 dividido por J ômega C são as impedâncias dos meus elementos. Se eu olhar, eu vou ter que fazer uma associação dessas três admitâncias em série, é isso que vai ter que acontecer. Eu vou ter que inverter as impedâncias, que aí o circuito está sendo expressado em função das impedâncias, e no final das contas eu vou ter que fazer uma associação das admitâncias em série, invertendo essas impedâncias. Eu sei que é um pouquinho confuso, mas não tem muito jeito. Só, pessoal, que nós já vimos em aulas passadas que para associar três admitâncias em série, eu tenho que fazer o produto pela soma. É o contrário da impedância, é o contrário da regrinha que a gente usa lá para os resistores. Ou seja, fazer produto pela soma de três elementos aqui, ó, com J, com parte imaginária, é um saco. Essa é que é a grande questão. Vai dar um cálculo muito maçante de se fazer.
E por outro lado, se eu olhar a impedância do circuito, meu filho, olha só, se eu fizer a impedância equivalente, calcular a impedância equivalente aqui do meu circuito, eu só tenho que somar esses caras. É obviamente muito mais fácil você ir pela impedância do que ir pela admitância, nesse caso do circuito RLC série. É exatamente o que eu vou fazer agora. Ó. Vamos lá, vamos calcular a impedância do meu circuito, ou impedância equivalente, se você preferir. Quem que é o Z aqui, pessoal? O Z não tem como ser mais fácil do que isso, pessoal. É só você somar essas três impedâncias. Então, como é que vai ficar o nosso cálculo? Vamos calcular ele aqui, ó. Enquanto isso, você vai anotando no seu caderno. Isso aqui é R mais J ômega L, é só fazer, meu, não tem segredo não, ó. Mais J ômega L, que é a impedância indutiva, mais 1 dividido por J ômega C. Simples assim, ó. Então, isso aqui é 1 dividido por J ômega C, que é a impedância capacitiva. E ponto final. Essa é a impedância do meu circuito. E agora, se eu quiser a admitância, é só eu inverter esse cara. Mas, muito embora isso não vai ser tão requisitado, pelo menos nesse motivo. Mas só lembrando que nesse circuito, aqui é importante deixar claro ó, que a função de transferência é a admitância. Nesse circuito aqui, ó, é corrente dividido por tensão. É a dimensão de admitância. Tudo bem? Isso aqui é importante deixar claro. Mas já já a gente chega lá. Muito bem, pessoal. Agora, ó, vejam que essa impedância aí, eu posso escrever ela da seguinte forma. Isso aqui é a mesma coisa do que R. Vamos escrever o R aqui também mais uma vez. Ó. Isso aqui é R, mas eu vou colocar o J em evidência. Porque, veja, eu tenho tanto a impedância indutiva e a impedância capacitiva aqui, eu vou colocar o J em evidência. O que nós vamos fazer? Ó? Tá vendo a impedância indutiva? Eu vou pegar esse J, a gente já sabe que ele pode subir aqui para cima como menos 1, ele sobe como menos J, e aí colocando o J em evidência, nós vamos ter essa expressãozinha aqui, ó. Isso aqui é J que multiplica, vamos colocar aqui, ó, J que multiplica ômega L, tá aqui a reatância indutiva, menos 1 dividido por J ômega C. Ou melhor, o J saiu para fora, então ficou só ômega VC. Tá lá, ó, frequência vezes a capacitância. E agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Assumindo a condição de ressonância, eu já disse para vocês ó, que a parte imaginária da minha impedância, ou da admitância também, aqui no caso nós estamos trabalhando com a impedância, quanto tem que valer, assumindo a condição aí da frequência de ressonância, a condição de ressonância do circuito, quanto que tem que valer a parte imaginária da minha impedância? Essa parte imaginária ela tem que valer 0. Isso implica em dizer, vou colocar aqui no cantinho esquerdo da nossa tela, que nós temos um espacinho ainda, nós temos que dizer que ômega L, vamos colocar aqui, ó, ômega L menos 1 dividido por ômega C, quanto que tem que valer esse cara? Tem que valer 0. O que nós podemos afirmar que, aqui passando o menos 1 dividido por ômega C para o lado direito da equação, nós teremos que ômega L, vamos colocar aqui, ó, então é ômega vezes L, isso aqui é igual a 1 dividido por ômega, que multiplica ômega 1 dividido por ômega C, ômega L é igual a 1 dividido por ômega C, e portanto, aqui que nós podemos fazer, pessoal, eu posso pegar esse ômega daqui de baixo, passar ele multiplicando ali em cima, vai dar ômega ao quadrado, pego esse L e passo ele dividindo por outro lado, e nós vamos ficar com essa expressãozinha aqui, ó, vamos fazer já na próxima página. Eu tenho que ômega ao quadrado é a mesma coisa do que 1 dividido por LC, que é o produto aí da indutância com a capacitância, e daqui nós tiramos a famosa formulinha da frequência de ressonância, tal que ômega vale quanto? É 1 dividido, vamos colocar assim, ó, 1 dividido por raiz de LVC. Tá aqui, ó, formulinha bonita e manjada da frequência de ressonância de um circuito RLC série, que por sinal é a mesma do circuito RLC paralelo. E se você comparar essa fórmula que nós obtivemos aqui, zerando a parte imaginária da nossa impedância, tá aqui, ó, ômega é igual a 1 dividido por LC, raiz de LC, perdão. Se você comparar essa expressãozinha com a expressãozinha do ômega zero que eu mostrei para vocês na aula passada, lembra que eu fiz um pequeno parênteses aí com o circuito zoom, o ômega zero é a frequência natural não amortecida do circuito, você viu já que esse ômega, o ômega zero, é exatamente esse cara, 1 dividido por raiz de LC, o ômega zero para um circuito RLC sério. Eu mostrei para vocês isso aí lá na aula passada. E, portanto, pessoal, tá aqui, ó, o ômega, nesse caso, é igual ao ômega zero, é igual à frequência natural do circuito, e é exatamente o que era de se esperar. Ó. Qual que era a frequência de ressonância? Já ressaltei isso também na aula anterior, mas não custa nada ressaltar. É quando a frequência da fonte, que é esse ômega aqui, ó, atingir a frequência natural não amortecida do circuito. É isso. E agora, só para formalizar, vamos colocar aqui bonitinho, ó, que a gente costuma escrever, que é a frequência de ressonância,
que a gente chama aqui de ômega zero, que é a mesma frequência do que a frequência natural do circuito, ela é dada por essa grandiosa expressão, ó, 1 dividido por raiz de LC. Tá aqui, ó, expressão muito famosa, frequência de ressonância para um circuito RLC série. Tá aí bonitinho pra gente, pessoal. Beleza, esse é um estudo tranquilo até de se fazer. Acabamos de deduzir aqui a expressãozinha da frequência de ressonância, bonitinha aí pra gente. Agora, vamos começar a aprofundar esse estudo, porque não para por aí não, pessoal. Tem muita coisa a se ver ainda. E agora vamos olhar diretamente para a função de transferência desse circuito. Dá uma olhadinha aqui em cima, ó, se a gente voltar. Quem que é a função de transferência? É I dividido por V, que é a mesma coisa do que a admitância, que é a mesma coisa do que 1 dividido por Z. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que I, fasor da corrente dividido por fasor da tensão, é a mesma coisa do que o inverso da impedância, não, ou 1 dividido pela impedância, se você preferir aqui, que é a admitância. Vamos escrever isso aqui embaixo agora, pessoal, porque é um estudo muito importante que nós vamos começar a fazer agora. Eu vou dizer aqui, ó, que I dividido por V, poderia colocar, né, acho que ficaria até mais formal, só que aqui para economizar um pouquinho de tempo eu vou deixar passar batido. Ó. I de J ômega dividido por V de J ômega, igualmente correto, até uma notação mais correta. Mas eu vou escrever aqui I dividido por V mesmo para economizar essa notação. Quem que é esse cara, pessoal? Isso aqui é a mesma coisa, vamos colocar assim, ó, uma barra grandona aqui para a gente diferenciar, 1 dividido por Z. Só que, pessoal, quem que é Z? Eu posso pegar o Z dali de cima para a gente não perder tanto tempo. Ó. O Z é a impedância do circuito. É esse cara que eu estou marcando em preto aí para você. Vamos escrever o Z aqui, ó. Tá aqui, ó. Olha o Z que bonitinho. Tá lá o Z bonitão aí pra gente, ó. 1 dividido por Z. E essa é, por definição, a função de transferência do meu circuito, que se você já assistiu às aulas passadas, quando nós começamos a falar sobre resposta em frequência, essa não é a melhor representação para a função de transferência. Nós vimos lá que convém para a gente representar a função de transferência em função de suas coordenadas polares, amplitude e fase. Visto isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos representar esse cara aqui, ó, usando amplitude e fase. O que eu faço? Eu olho aqui o número complexo daqui de baixo e vou passar esse cara para coordenadas polares. Isso aí é a raiz quadrada da parte real do número complexo ao quadrado, mais a parte imaginária do número complexo ao quadrado, e o ângulo, vezes, né, a fase do número complexo, é o arco cuja tangente vale ômega L menos 1 dividido por ômega C, e tudo isso dividido pelo R. É o arco tangente da parte imaginária dividido pela parte real. Muito bem, vamos fazer isso agora. Então isso aqui vai ficar assim, pessoal. Isso aqui vai ficar igual. Vou passar uma barra gigantesca aqui, só para a gente estabelecer. E vou escrever aqui, ó. Isso aqui é a raiz quadrada, fazer bem grandão, ó. Então isso aqui é a raiz quadrada desse termo aqui. E aí eu vou pedir só um pouquinho da paciência de vocês. Eu vou usar copy-paste aqui, pessoal, só para a gente não perder tanto tempo, porque fica um cálculo bem chato de fazer, ficar escrevendo toda hora. Então vamos escrever aqui, ó. Isso aqui é R ao quadrado, mais, agora esse termo aqui, ó, ômega L... ômega L menos 1 dividido por ômega C, também elevado ao quadrado, e tudo isso aqui está dentro da raiz. Deixa eu só dar uma prolongada na minha raiz aqui, ó, prolongando a raiz, perfeito. Aquele termo ali também está ao quadrado, tá aqui, ó, ômega L menos 1 dividido por ômega C ao quadrado. Esse é o módulo do meu número complexo, vezes agora a fase. A fase é um pouquinho chato. É o arco cuja tangente vale a parte imaginária dividido pela parte real. Vamos escrever aqui, ó. Isso aqui é tangente a menos 1, escrevi aqui usando a tangente a menos 1, essa funçãozinha, arco tangente, abro parênteses, e agora vamos pegar esses termos aqui, ó. Ômega L, tá aqui, ó, ômega L, deixa eu ver se eu consigo pegar ele inteiro, pegando aqui o ômega L menos 1 dividido por ômega C, deixa eu só dar uma reduzida aqui, pessoal, para colocar, para enquadrar bonitinho, perfeito, conseguimos aqui, pelo menos tentar enquadrar, e tudo isso dividido pela resistência, que é a parte real da minha função, do meu número complexo dali de baixo. Perfeito, podemos até dar uma ampliada nessa barra, e é 1 dividido por isso, faltou 1 ali em cima, me perdoem, deveria ter colocado, mas vamos colocar o 1 bem grandão aqui, ó, 1 dividido por toda essa geringonça, e tá aí belezinha pra gente, ó. Como é que eu melhoro isso, para deixar naquele padrão top de linha? Padrão top de linha, pessoal, é pegar o arco tangente aqui, ó, e passar ele para cima no numerador, e a gente já sabe que ele passa como com o negativo, que é uma divisão aí de números complexos em coordenadas polares. Eu divido os módulos e subtraio as fases. Basicamente é isso que vai acontecer. Então vamos escrever isso aqui, ó. Eu vou dizer então, né, nesse sentido, que
I dividido por V, vamos escrever mais uma vez ali embaixo, ó, enquanto isso você vai anotando aí no seu caderno, I dividido por V, que é, por definição aqui, a minha função de transferência. Poderia ter escrevido H de J ômega, mas vou deixar assim, eu acho que estrategicamente fica mais interessante. Isso aqui vai ser igual ao quê, pessoal? Isso aqui vai ser igual a isso, ó. 1 dividido por essa raiz quadrada desse número aqui complexo, bonitão, que está aqui embaixo, vamos colocar ele aqui, que é o módulo da minha função de transferência, 1 dividido por essa raiz, que multiplica agora o arco tangente também. Vou usar o copy-paste aqui, ó. Então é vezes, tá ali, ó, menos, vou colocar o sinal de menos, colocando o sinal de menos, e agora eu puxo a tangente que está aqui embaixo, ó. Passando, o que nós fizemos essencialmente aqui? Nós pegamos essa tangente e mandamos ela para cima. Pronto, é isso que nós fizemos. E agora, se você comparar aí com o resultado que nós obtivemos lá da resposta em frequência da aula passada, isso aqui também, querendo ou não, é o estudo para fazer também o estudo da resposta em frequência, está tudo misturado, isso aqui é resposta em frequência, ressonância, está tudo, é a mesma coisa, pessoal, em resumo, o que nós estamos fazendo aqui é analisar sempre a resposta em frequência. Mas enfim, esse primeiro termo aqui, ó, que eu estou destacando agora para você, tá vendo? É o módulo da minha função de transferência, vamos colocar aqui, ó, 1 dividido por essa raiz, é o módulo, vamos colocar assim agora, ó, módulo de H de J ômega, vamos escrever aqui legalzinho, barrinhas verticais para indicar o módulo, e o menos arco tangente desse trambolinho aí é a fase, que nós vamos chamar aqui de θ de ômega, tá lá também a fase, conforme vocês estão vendo, ela depende da frequência. Muito embora, a partir de agora, a gente vai começar a estudar apenas a amplitude, o módulo da minha função de transferência, que é mais importante. E daqui a pouquinho, eu tenho umas observações a fazer, mas daqui a pouquinho, pessoal, o que a gente pode dizer? Ó? Se função de transferência é I dividido por V, eu posso analisar a expressão da saída também. A saída aqui pra gente, ó, é a corrente. Eu posso ver como é que funciona a amplitude, como é que varia a amplitude dessa corrente, mas já já a gente chega lá. Daqui a pouquinho a gente volta para esse assunto. Antes disso, eu tenho algumas observações importantes para fazer. A primeira delas, ó, na ressonância, nós temos aqui 3 observações e tem uma quarta que eu queria fazer, que daqui a pouquinho a gente chega lá. Na primeira delas, isso aqui a gente já sabe, ó, a impedância, ela fica igual à resistência, a impedância é igual à resistência, você zerou a parte imaginária da tua impedância, e isso implica em dizer, é interessante, acho que é bom a gente olhar por essa óptica, que a associação LC, a associação entre a indutância e a capacitância, aqui no domínio da frequência, J⍵L, 1 sobre J⍵C, essa associação ela funciona como um curto-circuito. Isso é importante deixar claro. Ó. Então, se a gente voltar lá no exercício, no circuito ali em cima, peço aí um pouquinho da paciência de vocês, na ressonância, para a frequência de ressonância, é como se a reatância indutiva se anulasse com a reatância capacitiva. Elas se anulam, elas se cancelam. E é como se essa associação funcionasse como um curto-circuito. É como se, para essa frequência, ela não existisse. Então, assim, eu substituo aí esses 2 elementos no meu circuito por um curto-circuito. É isso que a observação está fazendo para a gente. Na frequência de ressonância, é isso que acontece. É uma observação, olhar essa óptica, eu acho que é sempre bem interessante. Beleza. Segunda observação, também importante, o fator de potência do circuito vira 1, é óbvio, se a indutância se cancela com a capacitância, as reatâncias, ou melhor dizendo, falando de uma forma mais interessante, o fator de potência é unitário, porque a sua carga vira puramente resistiva. Nós já vimos isso também em aulas passadas. E com base nisso, é claro, a corrente ela vai estar em fase com a tensão ali no seu circuito. Perfeito. E a terceira observação é que o módulo da função de transferência ele é máximo. Tá aqui, ó. O módulo nós já calculamos, né, pessoal? Ali em cima, o módulo da função de transferência ele é máximo. Por que isso, pessoal? Aqui é tranquilo de se avaliar. Vejam que esse é o módulo da função de transferência que nós vimos ali em cima, nós calculamos esse cara. Vejam que para a condição de ressonância, esse termo aqui, ó, ômega-L menos 1 dividido por ômega-C, esse cara vai a zero. Aqui, ó, zero. E vejam que isso aí é um denominador, na verdade é uma divisão, 1 dividido por alguma coisa. E se eu estou reduzindo, se esse termo aqui vai a zero, eu acabo reduzindo o meu denominador. Se eu reduzo o denominador, eu aumento a amplitude, portanto aqui o módulo da minha função de transferência. Vejam que o valor máximo do módulo é quando eu estou na frequência de ressonância, portanto, esse termo aqui foi a zero, ó, ômega-L menos 1 dividido por ômega-C, e aí eu fiquei com 1 dividido pela raiz quadrada de R ao quadrado.
Então, na amplitude máxima, na frequência de ressonância, o módulo da minha função de transferência, ela vem para esse valor aqui, ó. Isso aqui é 1 dividido por R. Vamos colocar aqui, ó. 1 dividido por R. Vamos escrever aqui, 1 dividido por R. Está lá a minha expressãozinha da minha função de transferência. Tudo bem? É isso. Eu acho que é um estudo bem legalzinho de se fazer. Perfeito, pessoal. E agora vamos para... e tem mais uma observação que é importante, que eu acabei esquecendo aqui, mas seria a quarta. Pode anotar aí como se fosse uma quarta observação aí no seu caderno, ó, que eu vou colocar aqui nesse espacinho mesmo, que é a seguinte: na ressonância, a gente tem que tomar um certo cuidado aqui, porque a ressonância ela é desejável para a gente em algumas aplicações, só que tem que tomar, mesmo assim, tem que tomar um certo cuidado. Na ressonância, as tensões nos capacitores, as tensões no capacitor e no indutor atingem valores maiores do que a da fonte. Olha só que negócio estranho. Então, é um indício para você tomar um certo cuidado aí com essas amplitudes. Às vezes as coisas podem fugir do controle e, às vezes, logicamente, não é desejável que isso aconteça. Tudo bem, pessoal? Perfeito. Ó, quarta observação com relação aí aos capacitores e indutores, as tensões nos elementos acumuladores de energia. E agora sim, vamos voltar aqui, fazer uma análise, para a gente já concluir a nossa aula, fazer uma análise com relação à saída. A saída aqui do nosso circuito, a saída é a corrente. E aí, recapitulando, ó, vejam, eu tenho lá aqui o meu H de J-ômega, que é a função de transferência. Aqui eu já coloquei, como eu já tinha feito isso a priori, eu já coloquei na notação mais correta. Ó. Isso aqui é corrente I de J-ômega dividido pela tensão V de J-ômega. Veja, pessoal, isso aqui deu exatamente essa expressãozinha que vocês estão vendo aqui, ó, que nós já fizemos isso aqui anteriormente. Nós já gastamos um tempinho para fazer, para chegar nessa representação. Tá aqui, ó, é o módulo da função de transferência e a fase da minha função de transferência. Só, pessoal, que agora convém para a gente analisar como é que a corrente está se comportando, que é a saída do meu circuito. A corrente aqui para a gente é a saída. E o que eu vou fazer agora? Com base nisso, eu vou dizer que a entrada, tá vendo a entrada aí, o V de J-ômega, o fasor associado a essa entrada, ele vale Vm, que é a amplitude ali, a amplitude de pico do meu fasor, com uma determinada fase θ. Vamos colocar aqui, ó. Esse cara aqui é Vm ângulo θ graus. E o que nós vamos fazer agora para avaliar a saída? Nós já fizemos isso exaustivamente em aulas passadas, trabalhando aí com a função de transferência. Nossa, deixa eu só acertar essa bolinha aqui. Perfeito, agora ficou legal. O que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos pegar o fasor da tensão, que é a entrada, e vamos passar ele multiplicando a função de transferência, isolando assim a saída. E aí, nós vamos chegar nessa expressãozinha que eu vou colocar aqui no cantinho direito. Eu sei que está ficando super poluído, mas é isso aí, ó. Eu vou dizer que I de J-ômega, tá aqui, ó, I de J-ômega, ele vai ser quem? Ele vai ser igual a H de J-ômega, eu vou usar aqui o copy-paste para fazer mais fácil. Então lá, H de J-ômega, que multiplica o fasor da tensão, que é o V de J-ômega. É essa expressão com a qual nós vamos passar a trabalhar, que é a expressão da saída do nosso circuito, onde a saída aí é a corrente. Beleza, supondo isso, como é que vai ficar aqui então? Ó, essa aqui é a nossa expressão da função de transferência, passando o fasor da tensão, multiplicando a função de transferência. Vamos fazer aqui embaixo já, ó, porque eu acho que eu já deixei isso aqui a priori estabelecido para a gente. Passando o fasor da função de transferência, o fasor da tensão, perdão, multiplicando a função de transferência, ficou assim, não ficou? Ó, fasor da tensão, vamos colocar ele aqui, ó, Vm, tá ali, Vm, ângulo quê? Ângulo θ, não é isso? Fasor da tensão é Vm, ângulo θ. E agora, esses números estão em coordenadas polares, fica bem fácil de trabalhar com eles. Como é que eu escrevo isso aqui de uma forma mais elegante? Quem que é o módulo? O módulo é só eu pegar o módulo aqui do fasor da tensão e multiplicar pelo módulo da função de transferência, que já 1 dividido por esse negócio doido aqui. E aí as fases, o que eu faço com as fases? Eu tenho uma multiplicação de dois números complexos em coordenadas polares, eu multiplico os módulos e somo as fases. E aí, pessoal, vou me permitir fazer a modificação aqui mesmo. Ó. Eu vou apagar esse 1 para a gente deixar mais bonitinho. E tá aqui, ó, isso aqui é Vm dividido por raiz quadrada, bababá, que vocês estão vendo aqui. E a fase, eu vou dar uma deslocada aqui para a direita dessa funçãozinha gigantesca e vamos pegar a fase. Ela vem aqui, ó, tá lá. Eu vou até apagar esse grau aqui para deixar um pouquinho mais bonitinho. Ó. A fase
da minha saída, a fase da minha corrente, é θ menos o arco tangente, exatamente como vocês estão vendo aqui. Ó. Tá ali o módulo da minha... Aqui eu já vou escrever para deixar bem bonitinho. Ó. Tá aqui, esse cara aqui, ó, Vm dividido por raiz quadrada, Esse aqui é o módulo da minha corrente, eu vou colocar assim, ó, módulo de I de J ômega, se você quiser deixar mais formal. E essa aqui é a fase da minha corrente. Eu vou chamar aqui de φ, só para mudar um pouquinho a letra com o anterior. Ó. Φ de ômega é a fase da minha corrente. Beleza. E agora nós vamos meio que ignorar totalmente a fase e vamos olhar só para o módulo, porque o módulo ele é mais importante, pelo menos para esse nosso estudo, pessoal. Vamos olhar aqui para esse módulo e como é que é o gráfico desse módulo, só para a gente ter essa noção. Mais para frente a gente vai fazer exercícios, claro, para deixar bem evidente aí o que está acontecendo. Tá aqui, ó, a expressãozinha do módulo da nossa saída, da nossa corrente, Vm dividido pela raiz. E aí, eu acho que é bem interessante e você já deve... Eu já comentei isso nas aulas passadas, agora não custa nada comentar de novo, agora que de fato é a hora de se falar a respeito desse assunto. Vejam que na frequência de ressonância, esse termo aqui, ó, que nós já vimos, que é a parte imaginária da impedância, lembra disso? ômega-L menos 1 dividido por ômega-C, esse cara aqui vai a zero, não vai? E isso acontece quando? Isso acontece na frequência de ressonância. Eu vou colocar aqui, ó, em ômega zero. Em ômega zero, a parte imaginária da impedância, ela é zerada. É exatamente isso que acontece. Então, pessoal, ó, isso me permite dizer que na frequência de ressonância, a saída do meu circuito, que no caso é a corrente, ela vai atingir a sua amplitude máxima. Por que isso? Já já a gente chega lá, ó, mas por hora, deixa eu só colocar aqui no nosso desenho. Esse é o shape da funçãozinha. Esse shape ele é melhor plotado em escala log. Nós vamos ver isso aqui também quando nós fizermos um exemplinho lá no MATLAB. Eu acho que é bem interessante trazer isso para vocês. Mas por hora, vamos entender aqui como é que funciona. Ó. Isso aqui é uma resposta em frequência. O eixo X está lá em ômega. Eu estou variando a frequência do meu circuito. E exatamente no ponto, quando o ômega vale ômega zero, a amplitude da minha saída, conforme nós estamos vendo aqui, ó, ela é máxima. Ela é máxima aqui no pico do meu sinal, ó, no pico desse meu shapezinho. Parece a gaussiana, parece muito a gaussiana lá do estudo de probabilidade estatística. Mas enfim, legal, pessoal. Na frequência de ressonância, e aqui não custa nada destacar, ó, que essa frequência de ressonância ela vale 1 dividido por raiz de LC. Nós já fizemos esse estudo, só colocando aqui para deixar bem formalzinho. E quem que é a máxima amplitude, só para a gente fechar o nosso assunto aqui, ó. Qual que é o valor de Y? Qual que é o módulo da minha corrente? Qual que é o módulo, a amplitude aqui da minha corrente? Qual que é o valor máximo dessa amplitude? E é fácil, é só você olhar para a expressãozinha aqui da saída, ó. Quando esse termo tende a zero, quando esse cara aqui tende a zero, como é que ficou a nossa expressão? Isso aqui é a mesma coisa do que Vm dividido pela raiz quadrada de R ao quadrado. Por quê? Porque aquele termo lá, o ômega, L, tudo isso aí foi a zero, não foi? Beleza. Então o máximo valor é quando esse termo aqui tende a zero. Quando esse cara tende a zero, a amplitude da minha corrente, a amplitude máxima da corrente, ela converge para Vm dividido pela raiz quadrada de R ao quadrado, que é a mesma coisa do que Vm dividido por R. Portanto, para a gente já finalizar a nossa aulinha aqui, ó, a amplitude máxima ela ocorre nesse valor aqui, ó, Vm dividido por R. Tá ali, pessoal, legalzinho. E aqui a gente já fecha o nosso conteúdo, o conteúdo da aula de hoje. E é claro que o conteúdo não acabou. Aqui é só para a gente ter uma visão geral do que está acontecendo com as nossas coisas. A partir da próxima aula, a gente vai começar a estudar os conceitos de largura de banda, frequências de meia potência, que para definir de fato a largura de banda, e o que a gente chama também de fator de qualidade, que é uma métrica importantíssima para o estudo de resposta em frequência, para circuitos ressonantes, enfim, para todo esse nosso estudo. Beleza? Então é isso, pessoal. Na aula de hoje nós paramos por aqui. Muito obrigado pela atenção. Espero que você tenha curtido o conteúdo. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Um abraço e fiquem todos com Deus.